Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem, continuando aqui a nossa saga romana. E bom, no último episódio a gente focou um pouco mais na Segunda e Terceira Guerra, que nem o César falou no final, seria melhor a gente, né, separar bem as coisas ali pra não acabar confundindo vocês e a gente mesmo. Mas na Segunda Guerra lá, que foi contra os Samnitas, certo, César? Sim. Teve início aí lá por volta de 327, 25, alguma coisa assim. Primeira Guerra, sim, ao redor desse período. Então, que, bom, foi quando Roma estava tentando defender Nápoles, se eu não me engano. E novamente nossos amigos latinos, isso? Não, Uhum. samnitas. Hum, Tentaram, né, mais uma vez ir contra Roma. E surpreendentemente, eles ganharam uma batalha. Por birra de Roma, mas ganharam. Acho que eles vão lembrar bem da birra. Que, né, seguindo o exemplo lá de primeiro Roma, depois família. Sempre. Sempre. O cara acabou condenando o filho dele lá, mas com isso o exército bateu o pé no chão e falou: Hum, nós ganhamos a batalha, o cara fez o certo, atacou, ganhamos, e agora você quer ir contra o seu próprio filho por causa disso? Falou: minha ordem não foi essa. Muito simples. Isso aí. E Ordem primeiro, progresso ordem depois. primeiro, progresso depois, exatamente. Me obedece, moleque. Basicamente é isso que ele quis dizer. Uhum. Mas, bom. Mas aí depois eles perderam, né? Por causa dessa birra aí, Roma acabou perdendo a batalha. Só para E eles reforçar, isso é contra os tentaram uma estratégia nova, né? Samnitas. Samnitas, isso. Isso. Que foi também quando eles tentaram a estratégia nova. Qual que era a estratégia mesmo? Nova que eles Não, tentaram? não, não. Você está pulando coisas aí. Eles, Qual que era? eles ganharam, mas imporam sanções abusivas nos Samnitas, e os Samnitas encurralaram os romanos no Nas Garfo de montanhas. Caudine. Hum, Foi toda uma armadilha, e eles aí sim impuseram condições abusivas nos romanos, que não aceitaram a rendição, mas uhum. coincidentemente ficaram 5 anos sem brigar novamente com os samnitas. Foi E- nesse negócio da humilhação também que teve a coisa que o cara falou: ou você liberta eles, Isso. ou você acaba com isso. E o cara resolveu humilhar e libertar. Sim, Não sei se foi a melhor estratégia, mas foi a escolha dele. para os romanos foi a melhor estratégia. Os romanos foram. Ficaram vivos e voltaram para se vingar um pouco depois. Ficaram vivos, foram putos pra casa e voltaram pra se vingar. Muito bom. E aí, nesse Gênio. meio tempo, eles desenvolveram a formação manipular, que é, como a gente comentou, bem Foi o extensivamente, diferencial deles, né? baseado na formação de falange grega, Uhum. mas mais ágil. Com Sim. Como é que era? Eram 3 linhas, né? Os novatos, a pessoa isso, mais eram forte e os mais experientes por os último. rastates, os príncipes e os triares, em ordem de faixa etária, do mais novo Sim. para o mais maduro. Uhum. E uma E os coisa já mais aproveitando experientes, né? isso, e eles ficavam intercalados em blocos que podiam avançar ou retroceder De forma sem, rápida. sem que isso fosse detrimental para a formação como um todo. Uhum. O que com a formação de falange grega não dava para fazer, porque eles são blocos mesmo, linhas extensas. Sim. É, É que nem a gente falou, é mais igual o 300, né? isso. Só que 300 é 300, né? Normalmente Sim. era 20, 25 mil soldados. O Mas, exército inteiro, fazendo uma tartaruga gigante andando pelo mapa. não é tão simples assim, mas a ideia era de Não, blocos. sim, sim. E acho que não sei se a gente comentou, mas uma das curiosidades do porquê que era esse bloco aí tão profundo é porque a ideia era você garantir que as linhas de frentes não retrocedessem, mesmo se estivesse sendo ali trucidada pelo inimigo Hum, e quisesse correr para trás, como tinha tanta gente atrás, ele não conseguia. não ia ter Então como fazer. você garantia que a linha de frente sempre estava na frente como deveria. Sim. Então Vai lutar. se eles abrissem uma brecha, ou pelo menos essa é uma hipótese, né? Se abrisse uma brecha, ele podia fugir pelo flanco ou pelo meio, enquanto se a linha Uhum. fosse sólida, aí é basicamente um rolo compressor. Sim. Quanto mais profundo, maior a força do rolo. E o inimigo também Uhum. tem suas dificuldades em
penetrar. A questão é que em terreno irregular, que isso funciona maravilhosamente, assim como asfalto no plano. Mas uma vez você vai para terreno montanhoso, é difícil manter uma linha sólida tão profunda, Sim. tão extensa. E foi isso que justamente aconteceu aí com os samnitas, que eram tribos das montanhas, exploravam um terreno irregular para flanquear e Isso. penetrar as linhas romanas que eles descobriram não, não daria muito certo se eles seguissem Hum. insistindo nisso. Eu lembro que você falou, tinha Optaram. trecho que era até muito estreito, né, pra eles conseguirem manter a formação Sim, sim. É que como era. eles podiam cair nessas armadilhas, por exemplo, aí no garfo de Caldini, que eu falei, era um formato de olho. Hum. Então eles ficavam muito vulneráveis a ataques que circulavam a formação deles e Uhum. terrenos que forçavam com que eles estreitassem a linha. Sim. Então é uma combinação de vários elementos aí. Os romanos foram os primeiros, com esse modelo do exército grego, a mudar o jogo Hum. e usar o melhor dos dois mundos. Ainda tinha a questão aí de uma pressão, digamos, de manter a linha de frente ainda jovem e gastar energia, mas com a possibilidade de, em cansaço e não desespero, eles conseguirem retroceder e a segunda e a terceira linha avançar para terminar o trabalho. Hum. Além do que em terreno irregular, era muito mais fácil, né, se reorganizar segundo as circunstâncias, necessidade. Uhum. E uma coisa que eu esqueci de falar, é que na verdade eram 4 linhas, não 3. Essas são as 3 principais, que é Hastati, Príncipes e Triária. Mas tinha Uhum. uma primeira, bom, antes da primeira linha, tinha eles chamavam de Velites, não sei se em português é Velitas, vamos imaginar que Qual sim. que é? Chama Velites em The inglês, Lights. Velites em latim, em Hum. português fico devendo. Mas é uma linha de fanfarrões, eu chamo, Hum. que era uma linha de soldados jovens também, mas sem armadura, só com estilingue, com lança, que ia na Hum. frente para fazer pra provocar o inimigo e bloquear a visão deles da real formação romana. Ou seja, era quase uma cortina de fumaça, por assim dizer. Sim. E uma linha ali, acho que de 1.200 homens mais ou menos, que ia jogando lança, xingando, jogando pedra, Hum. meio que fazendo uma ruaça ali com a linha de frente do inimigo. E quando o inimigo já estava meio puto e queria avançar, aí eles retrocediam para toda a linha, eles ficavam atrás dos triares. Aí sim, os caras iam lá só pra provocar. É, isso aí. Isso era a linha do vem pra briga, toma umas lanças na cabeça, e aí quando eles iam pra brigar, eles corriam pra trás dos Escorreu. triares. Típico Sim, criancinha. então. Provoca e vai chamar o irmão mais velho. É, sim. Mas tinha o elemento estratégico de também, no embate assim, eles viam só essa primeira linha, não viam a formação que estava atrás e não podiam se Uhum. preparar para ela, né? Não tinha imagem de satélite, fotos Sim, é, anteriores, então óbvio. era sempre uma surpresa, principalmente dado que eram inimigos na maioria das vezes novos. Então, eles vinham aquela linha extensa de pessoas jovens só com lança, sem armadura, e depois encontravam a formação profissional atrás deles quando eles iam para Hum. cima dessas crianças aí com raiva. E se davam mal. Então tinha 4 linhas, não 3, mas assim, as principais eram essas 3. Esses velitas aí era mais uma artimanha do que parte assim essencial da formação de batalha. Hum. Entendi. É, dessa daí a gente não tinha falado mesmo. Que Interior. detalhes, detalhes. Sim. Mas como eu Bem legal, disse, gostei. vejam vídeos no YouTube que mostra aí todos os combates com excelentes animações, incluindo de jogos. Tipo, tem o jogo Total War, Roma, que mostra Uhum. a ascensão da República, das guerras contra os samnitas, os latinos. Eles usam bastante das animações desses jogos para mostrar como que eram as batalhas. É muito bom. Link nas referências, como sempre. Boa. Bom, aí depois a gente foi pra Terceira Guerra já? É, porque não, essa Segunda Guerra terminou em 304, né, correto? É, só E outra depois que eles correção, a Primeira Guerra é 343. Você falou 325. Essa de 325 é a Segunda Guerra. A primeira não, sim, começou. a segunda, que foi Sim, quando a sim. gente
Que foi quando começou o último episódio anterior, episódio. né? É isso. É. Aí a 3ª Guerra começa em 298. Em A 98. segunda foi ganha pelos romanos depois da construção da Via Ápia, que existe até hoje, ligando Roma Hum. a Capua. E Essa foi contra os os Samnitas, samnitas, isso, gauleses e... não, a segunda, terminou a Ah, segunda, tá, mas os segunda, samnitas perdão. já tinham pedido ajuda para os etruscos no finalzinho, que está para o Hum, norte. Os romanos hum. lutaram em 2 frentes, ganharam, e teve aí uma relativa paz de 308 até 298. Hum, 20 anos, basicamente, aí. hum. Dá pra 208, criança 98. crescer pra lutar de novo. 10 anos, vai. Estou fazendo a conta errada aqui. 10 anos de relativa paz. E quando os samnitas se sentiram confiantes de novo, eles chamaram para terceiro embate. Daí E deram aí, aquela sacudida no corpo e falou, tô pronto, vambora, agora vai. é, mais no orgulho do que na, na estratégia. Ah, não, não vou perder Embora, nada. embora um novo elemento aí que se consolidou realmente na última batalha de 295 foi na união dos povos aí, dos gauleses, dos úmbrios, juntaram todos os povos aí da região que não eram parte de Roma ainda e fizeram a grande batalha crossover, regiões centrais da Península Itálica contra Roma. Isso foi só em 295, até uma correção aí do último episódio, eu falei que isso tinha acontecido, ou tinha começado a acontecer em 296, mas não. A união de todos os povos foi em 295, só no Não, eu último acho que ano você mesmo. falou isso, eu acho. Não, então, na edição eu Não? percebi que não, eu Ah, comi tá. um ano, Ah, porque eu disse que tinha tinha. anotado aqui 295 mesmo. Bom, mas no, Por algum no motivo. conversar aí, esse Hum, detalhe se perdeu. Então, os etruscos estavam ajudando já, mas a briga estava principalmente com os samnitas nos sim. primeiros 3 anos da Terceira Guerra, e no último, que é 295, aí sim que teve o grande confronto lá na Batalha de Sentium, que o filho do Ninjadicius se sacrificou Os também. publicistas, né, agora? Ele se sacrificou como pai e viraram o jogo aí num confronto que envolvia alegadamente mais de 40 mil soldados de cada lado. A maior batalha nesse lado do mundo registrada até o momento. E os samnitas, depois disso, acabaram, foram extintos, ou não? Foram Então, eles, né? foi a mesma estratégia que os latinos, né? Hum, Eles perderam a consolidação regional e Roma foi cidade a cidade, batendo na tomando lá. porta e, e dando 2 opções. Se ceder por bem ou abandonar tudo por mal. Você torna parte de Roma, ou, né? Ou vai Ou embora e morre. deixa as coisas aqui com Roma. É. Mas claro, ficar com Roma era bem mais vantajoso, porque não só evitava sangue, mas também, dependendo aí dos acordos, eles podiam fazer parte efetivamente da República Romana, com direito Hum. com direitos, digamos. Não necessariamente a voto, isso vai ser tema de uma outra guerra daqui a uns 200 anos, mas eles tinham direitos de semi-cidadãos romanos, vamos colocar nesses termos, Hum, que já era bem mais do que eles tinham como para serem derrotados inimigos romanos. sim. Então, lembrando, era sempre um elemento vantajoso e diferenciado aí da República Romana, que eles não sempre é, queimavam tudo e matavam todos, eles davam a possibilidade de se juntar à República e ser uma parte construtiva aí da nação. Uhum. Então era win-win quando, segundo os romanos, você fazia a escolha certa. Tá bom, lindo. Sim. Então é isso. É, mas aí Aí no episódio não acabou isso, né? Teve a construção do. Não, me fugiu o nome, qual que é o nome do negócio mesmo? o quê? Facilitou todo E a Ápia? o. Isso, Viap. Isso foi na Segunda Guerra. A gente Ah, comentou foi no agora há segundo? pouco. Ah, a gente não falou disso então. Ah, você falou? Sim, sim. Via Ápia foi na Segunda Guerra e foi o que virou o jogo para os romanos. E melhorou bem a logística de transporte de soldados, recursos, e aí que Uhum. os samnitas tiveram que pedir ajuda para Etrúria. Eles já viram que sozinhos nem iam conseguir fazer nada.
E é isso, aí a Terceira Guerra termina aí como Uhum. efetivamente lá para 290, que eles vão de cidades a Uhum. cidades fazendo o estado de sítio Tomando conta. é, efetivamente a região de Samnium e arredores é reconquistada por Roma. Eles passam a ter quase toda a Península Itálica, com exceção da Hum. Magna Grécia, que foi onde paramos. Então, comecemos, né? Já que Então agora, então, paramos na Magna Grécia. Magna Grécia, vamos lá. para quem não lembra, era a parte sul da Península Itálica, que foi formada por colonos gregos. Os gregos, na época de bronze chamada, expandiram para vários territórios e formaram colônias. E com a queda da era de bronze, muitos desses territórios ficaram até mais influentes e ricos do que a própria Grécia. E a Magna Grécia, como está no nome, foi uma dessas regiões que se sustentava bem através de suas cidades-estados, assim como Atenas, Esparta. Mas, curiosamente, na Grécia já tinha tido um monte de revolução. Quem sabe um dia a gente fala da Grécia nesse período aí, mas não vai ser hoje. Uhum. Mas nesse momento aí, 290 antes de Cristo, mais ou menos, as únicas cidades-estados gregas ficavam na Magna Grécia. O resto já tinha sido conquistado por Alexandre o Grande 20, 30 anos antes. Alexandre o Grande morreu em 323, se eu não me engano. Então estou falando de 280, mais ou menos 30, 40 anos depois da morte de Alexandre o Grande. Tudo o que é Grécia para leste, até perto das Índias, tinha virado uma coxa de retalho do Império do Alexandre que estava sendo disputado ali pelos seus generais e herdeiros. Então, era tudo ali parte do Império, enquanto que a Magna Grécia ainda tinha cidades-estados. A única região que tinha ficado com essa forma de governo ainda. Então tinha esse diferencial. E era. Bom, tinha, digamos, uma aura ali de classicismo que eles queriam manter. Então, obviamente, ficaram incômodos quando Roma já tinha conquistado ali tudo do sul da Itália para cima. E algumas briguinhas começaram a se formar entre cidades Hum. da Magna Grécia e Roma, que, claro, não queria conquistar nada agressivamente, mas ia mandando seus cidadãos para regiões um pouco mais remotas e formavam colônias, e quando eram atacados nessas colônias, eles iam defender os cidadãos. Assim como a gente falou, hoje vemos aí com alguns países do Oriente Médio e a Rússia efetivamente anexando territórios aí para falar que agora é parte da Rússia e vamos defender os cidadãos russos. Uhum. Estamos aí 2.300 anos depois, 2.400 anos depois, com exatamente a mesma historinha. Mesma coisa. E, bom, um desses confrontos, o primeiro desses confrontos, o maior deles, começou ali, começou no ano 282. Então, lembrando, terceiras guerras samnitas terminaram ali efetivamente em 290 e a primeira treta aí com os gregos começou em 282. Então teve quase uma década aí de relativa paz, com os romanos provavelmente indo nas tribos samnitas e conquistando o que tinha sobrado. Mas o grande outro confronto foi, bom, começou em 282 quando Roma alegadamente foi ajudar uma cidade aliada no sul da cidade de Tarento, que era uma cidade da Magna Grécia, e alegadamente uma tempestade fez com que as embarcações romanas fossem parar nos portos aí de Tarento e existia um tratado. Lembrando que a gente sempre fala de uma convivência ali na região, mas era uma convivência que não era sempre baseada em guerra, sempre tinha tratados porque existia comércio, existia transporte. E o tratado naquele momento entre Roma e Tarento era de não agressão, de não presença militar, e como os barcos foram para lá, Tarento interpretou como uma infração do contrato, vamos dizer assim, e afundou os barcos romanos.
Uhum. Aí os romanos falaram, pô, foi uma tempestade, nem era nossa intenção do barco ter Foi parado sem lá. querer querendo, pô. Então, se é verdade ou não, fica a critério de cada um. Então, pode ser, esse Hum. daí não tem consenso histórico de se foi intencional ou não. Pode ter sido uma tempestade mesmo. Mas o que é fato é que os romanos não gostaram dessa abordagem e mandaram emissários para Tarento, para que eles pedissem desculpas. E Tarento mandou os emissários embora, falando vai pedir desculpa para sua mãe por ter nascido. Basicamente. Aqui você não vai enganar ninguém com essa historinha de que foi acidente, não. E Roma, em um outro momento de ok, vocês escolhem violência, então, disse exatamente essa frase e começou aí um confronto com Tarento. Mandou as tropas para lá. Mas Tarento, sabendo que Roma ia fazer isso, pediu ajuda não para os vizinhos da região, senão que para os vizinhos para lá do Mar Adriático, que é onde ficava a Grécia, onde fica a Grécia, efetivamente. Hum. Então eles pediram ajuda para o rei de Epirus, que era o rei Pirro. E ele merece um pouco de background, porque é um personagem importante. Então, vamos abrir um parênteses grande aqui, ó, saindo da Península Itálica, chegou lá a mensagem para o rei Pirro para ajudar a cidade de Tarento, parte da Magna Grécia. E Uhum. Pirro era um rei ali do reino de Epícuros, ou Epirus, quer dizer, que era parte desse retalho aí do Império de Alexandre. Pirro, na verdade, era um primo de segundo grau de Alexandre o Grande. E ele mesmo tem umas boas histórias aí. Então, Hum. vamos ver quem que é Acho que esse você tinha Pirro. comentado alguma coisa, né, do primo dele. Exato. Não lembro se Ele. você comentou um episódio ou foi offline. Sei não, foi no fim do último episódio. Tava Uhum. fazendo um preview, dando um Sim. trailerzinho. Então, quem que é esse Pirro aí? Esse Pirro, basicamente, depois aí da morte de Alexandre, como eu disse, teve várias brigas, o Império ficou separado em várias regiões, mas de forma bem geral, ao longo aí de várias décadas de brigas, que daria 2 episódios para falar no detalhe, se consolidou em 3 grandes regiões ali. Então pensa no Império de Alexandre o Grande, desde do oeste grego até quase chegando ali na Índia, separado em 3 grandes regiões, que é a Seleuco-Pérsica, que é a maior delas, que, bom, como o nome diz, né, onde ficava a Persa, e é o que chega ali próximo da região das Índias, que é basicamente suroeste asiático, quero dizer, naquela região ali, entre Hum. Índia e Persa, que era a maior região. Então essa era um bolsão, digamos. Depois tinha a região do Egito, que lembrando, Alexandre o Grande também conquistou. E por último tinha a região da Grécia, Macedônia e Antioca, que era essa parte aí que pensamos mais como europeia, como o leste europeu. Então tinha essas 3 divisões aí: Grécia, Macedônia e Antioca, Ásia Menor, que era essa da Persa, e o Egito. Então, o Pirro nasceu nessa parte grega, ou próxima aí da Macedônia, mas entre os vários confrontos, ele foi mandado em exílio para o Egito, onde ele casou com o filho de um faraó, e através desse casamento conseguiu Filho? parcerias. Hã? Com filho? Não, filha. Falei Ah, filho? Filha do faraó. tá. Ainda não estava tão liberal assim, né? Então, falei, caralho, essa eu não esperava. Esse seria um twist na história, né? Porra. Não. Bom, ele passou a ser um filho do faraó também, por uma questão de Sim, casamento, né? Mas ele começou a ganhar influência aí, através de um casamento,
e passou a ser rei da região aí de Epícuros. Com essa aliança com o Egito, ele invadiu a Macedônia, a região da Macedônia, e conquistou por um breve período. Mas depois de muitos dramas familiares, incluso a mulher dele fugindo para se casar com o inimigo dele na Macedônia, ele teve uma revertida e teve que voltar pro reinado de Epiros, que era ali na costa do Adriático. Então, o background dele é basicamente surgir aí de um monte de conflito com os descendentes de Alexandre, ele sendo um deles, mais os generais. Ele perdendo esse conflito aí que pensou que tinha suficiente influência para ganhar, e sendo corno. Maravilha, hein? Então ele já Alguém não tá feliz. é, e foi justamente nesse meio tempo aí que chegou o pedido de Tarento para ajudar lá com esses, segundo a carta de Tarento, esses bárbaros romanos que estavam querendo invadir a civilização ali, descendente dos gregos, superiores, sofisticados. Então, não podendo conquistar nada para o lado leste, porque já estava consolidado, ele já tinha levado um sarrafo. Sim. Quando chegou esse pedido, ele viu uma grande oportunidade de conquistar, como era direito dele, sendo descendente do Alexandre, grandes regiões, e pulou num barco e foi para Tarento. Falou, então, já que ninguém foi pro oeste, eu vou e serei o rei de tudo lá. Então ele colocou mais ou menos 20 mil, 25 mil homens num barco, 3 mil cavalos e 20 elefantes de guerras, e Caralho. cruzou o mar Adriático. E é importante essa parte, principalmente dos elefantes, porque em nenhuma batalha tinha aparecido elefantes ainda Em na Roma, Península né? Itálica. Porque não é de lá, né? Embora Aham. é bom dizer o óbvio às vezes, porque não é tão, É. não é igual de óbvio para todos, né? Mas o ponto é, ele foi com essa ambição, foi com esse histórico aí, e foi com elefantes, que foi, digamos, um elemento bem novo aí para o confronto que estava por vir. Então ele foi para lá com esses recursos, com essa intenção e com a percepção de que os romanos eram os bárbaros tentando fazer ruaça ali na grande civilizações da Magna Grécia. E quando ele chegou, ele levou os soldados ali para uma região perto ali da cidade de Tarento, chamada Ericleia, onde em 280, que ó, já estamos em 280, ou 10 anos dado o fim da Terceira Guerra com os Samnitas aí, que foi o primeiro encontro entre os romanos e um exército legitimamente grego. Então, claro, todos ali na Itália tinham uma inspiração grega pela formação de falange, ou eram mais ou menos bárbaros aí pelos gauleses. Então, o encontro profissional para profissional, o primeiro foi em 280, e também foi o primeiro conflito internacional dos romanos. Lembra que eu falei que antes eles estavam numa briga primeiro de cidade para cidade, depois de estado para estado, Sim. agora de nação para nação. Nação pra nação. Romanos versus gregos, subiram uma categoria, um cinturão aí. E a batalha começa com os romanos fazendo acampamento de um lado do rio, enquanto os gregos estavam do outro lado. Tá se encarando. Não, não necessariamente. Os romanos ficaram, digamos, do lado esquerdo do rio, enquanto os gregos ficaram do lado direito, como se fosse numa diagonal assim. Sim. Isso, de novo, vejam os vídeos no YouTube, bem melhor do que só escutar um áudio sobre essas dinâmicas visuais. Mas o ponto é que eles não tinham uma visão direta um do outro. E uma das primeiras coisas que o Pirro fez foi mandar algum dos soldados dele fazer uma observação do exército inimigo para se preparar para o que estava por vir. E quando esses soldados dele viram o exército de Roma, eles falaram famosamente: essas pessoas não esse exército não parece bárbaro para mim. Famosas últimas palavras. Isso não era o que eu tava esperando. Não tá parecendo tão desorganizado. Encontraram Ai, um ai. exército com uma formação exemplar, muito bem organizados,
com bastante recursos e um planejamento impecável ali do que eles queriam fazer. Hum, Mas claro, isso foi só uma visão, não foi a batalha efetivamente. sim. Mas Luzes dado, secas, né? mas dado o que eles tinham visto, o Pirros escolheu uma postura um pouco mais defensiva Hum, e esperou com que os romanos atacassem, o que forçou eles a cruzarem o rio. E os romanos fizeram isso de algumas maneiras, como mandando um pelotão primeiro e depois mandando o grosso do exército para o outro lado. hum, É, e surpreendeu o exército de Pirro, incluso com a cavalaria romana flanqueando um dos pelotões deles. hum, Mas, quando o embate realmente começou, Pirro mandou o exército, que ele, óbvio, escolheu um terreno mais propício para a falange, e com toda a experiência e know-how dessa formação, Pirro levou vantagem. O exército romano não conseguiu penetrar muito nas linhas romanas, quer dizer, nas linhas gregas, sim. e foi um embate bastante. É, como que fala quando o jogo está travado no futebol? Como foi um embate travado, que Hum, nenhum dos lados tinha uma vantagem clara, mas tanto Pirro como os romanos se surpreenderam com a força um do outro. hum. Mas aí Ó. Hum. os romanos começaram a ganhar uma certa vantagem em um momento, dado a formação deles um pouco mais ágil. E Pirro aí vê que ele não vai poder ganhar só com, digamos, o time sub-20 e chama Hum, os reservas e os sim. elefantes, que até aquele momento tinham ficado ali na retaguarda. E Hum. quando Pirro bota Vai os ter que trazer a classe elefantes, A pra jogar. chama os veteranos. E quando ele coloca a reserva do exército, e principalmente os elefantes no campo de batalha, aí o jogo vira. E aqui é importante abrir um parênteses, porque hoje pensamos em elefantes como animais de zoológico, até de certa maneira dóceis, Uhum. mas temos que fazer um exercício mental aqui só do quão surpreendente seria você como um romano lá naquela época, ó, século 3 Nunca antes de viu um Cristo, bicho desse. não sabe do que se trata, não sabe nem que pode existir um negócio desse tamanho com É, essas formações e de repente tem um na sua frente no campo de batalha. é. Oh, Deus, os caras trouxeram um monstro. Exatamente, chamavam de monstros de guerra os elefantes, como Hum, muitos romanos escreveram esse primeiro encontro. Então, é uma coisa acho que interessante de tentar imaginar, porque uma hum, experiência equivalente para nós seria, na minha concepção, ver um alienígena. Não, sim. não É, tem então. como fazer uma outra analogia, porque Hum, agora já temos exposição a tudo, alien- já mesmo com bichos do fundo do oceano, como já temos uma ideia de o que pode ser, já vimos algum vídeo, uhum, alguma foto, como existe um reboço assim da nossa imaginação, enquanto para os romanos não existia nada, zero. sim. Talvez histórias assim de Sabia nem pessoas da de que existência disso. tô falando, talvez existiam lendas assim de monstros de Hum, guerra, mas assim pensando que eram 25, 30 mil soldados, dá para apostar que a grande maioria é. realmente foi pego de surpresa e de repente, em vez de lutar contra homens e cavalos, estava lutando com monstros. E bom, eles foram efetivamente terrorizados pelos elefantes, principalmente a cavalaria, que também os cavalos não tinham exposição nenhuma a elefante. Nossa, Então os cavalos entraram em desespero é e, desespero. e começaram a fugir em direção ao próprio exército romano. Então virou aquela bagunça da cavalaria atropelando as linhas de frente, as linhas tentando também tentando retroceder porque não sabia Sim. o que fazer com o elefante. Uhum. E o exército romano foi obrigado a uma retirada estratégica aí, atravessando de volta ao rio. Mas, diferente do que o Pirro esperava, que era um abandono em desespero, teve um pequeno desespero, mas o regresso deles, a retirada estratégica foi bem ordenada e foi planejada. O Sim. general decidiu abdicar daquela batalha e voltou Vamos com seu voltar, exército. analisar o inimigo. Isso. Então Pirro teve a sua vitória aí, mas não foi fácil, teve que chamar já o time A na primeira batalha. E ele ficou genuinamente surpreso com como eles se retiraram com
em ordem e não no puro desespero depois de esse Hum, primeiro embate aí com, sim. com os prós gregos e com os elefantes. Então, no final, os romanos perderam 7.000 soldados e os gregos 4.000, que Hum, parece muito, mas para aquela situação não foi não. Os é, gregos perderem sim. 4.000 soldados para um exército, entre aspas, aí bárbaro, Uhum, não, não era o que estava nos planos. É, então, bem, aí termina o primeiro embate aí entre Roma e Grécia. Roma perde, mas perde bem, perde com elegância. sim. Não foi humilhado, não. Não, ok, Não, ok. não foi Não, humilhado. calma aí, vocês trouxeram os monstros pro campo de batalha. Vamos analisar isso aqui antes de continuar. Pois é, exato. Vamos ver como a gente lidar com a situação. Uhum. Então aí Pirro manda emissários para Roma para negociar um tratado de rendição e de paz. Mas o personagem Appius Claudius, Pera- o pessoal da Grécia mandou um isso, tratado pra Roma? o Pirro, ele Ah, mandou emissários falando para Roma se render e fazer um tá, se tratado de render. paz com ele, ou seja, ser súdito dele, Hum. na ambição dele aí de ter um reinado que ele não, não tinha chance de ter lá na herança do Alexandre Sim, o do Grande. outro lado do globo ali já era, já tinha sido conquistado. Globo não, pô, do mar, Globo não, é, do outro lado do mar do mar. Adriático. Então ele é, manda emissários para lá. Ah, coitado. Não É, sabe o trabalho que deu conquistar tudo isso. pois é. E aí acontece uma história interessante, porque a reação do Senado romano, que nesse momento era liderado pelo Appius Cláudio, o mesmo da Via Ápia, lá das guerras samnitas, ele disse que Roma nunca iria aceitar pedido de estrangeiros em solo italiano. Hum. Então aí o primeiro grande bandeira de xenofobia. Estrangeiro não vai mandar aqui Como tá não. achando que é? Que volte para sua casa. Mas ao mesmo tempo que eles rejeitaram esse pedido de rendição e de paz, eles mandaram um emissário deles para a região ali de Tarento, um soldado chamado Fabricius, para negociar a soltura de alguns soldados que tinham sido capturados pelos gregos. E aí tem uma anedota interessante que também vincula aí com a grande mitologia da honra romana, que quando Fabrício chegou lá para negociar, ele foi abordado por um médico, que não era bem médico, né? Estou sendo anacronista com as palavras, mas um Hum, curandeiro, vamos dizer assim, hum, do, do pelo do, da alta classe ali do exército grego, dos uhum, generais e dos comandantes. E esse médico barra curandeiro aí fez uma proposta para o Fabrício de envenenar o Pirros se Roma hum. garantisse fortunas e privilégios para ele depois. O Fabrício, com essa oferta, ficou muito pensativo e decidiu contar para o Pirros o que tinha acontecido. Então, em vez de aceitar e terminar com a batalha lá, ele disse, Ah, foi pro Pirro e falou: esse cara aqui ó, ofereceu te envenenar, mas eu não acho que isso descreve como Roma ganha suas batalhas e como porra, aí sim. elevamos nossa honra. Então ele Não tem honra nessa porra. Isso aí. se for para ganhar, tem que ganhar com honra. E quando Eu ele vou ganhar no falou, campo de batalha, pô. exato. E quando ele falou isso pro Pirro, o Pirro, obviamente, surpreso, né? Viu que a conversa ali era diferente, que eles Hum. genuinamente não estavam falando com bárbaros. Ele ficou tão surpreso que fez uma oferta pro Fabrício ser parte ali da bolha de comandantes dele. Ele falou: Hum. abdica aí de Roma, precisamos de Hum. pessoas como você desse lado aí. fez uma, Precisamos de of- alguém como o senhor na minha empresa. fez uma oferta de trabalho pro Pirros depois dessa revelação aí. Caralho. E, e Pirros, obviamente, recusa a oferta. Não. Ô, porra, cara, acabei de falar de É, honra pra você, acho que eu vou trair é, minha terra. e diz, cara, não, se você não aprendeu nada sobre honra que eu tô É, te tentando ensinar, não tá entendendo. é, claramente não vai rolar. Mas aí, como que
E muda totalmente a perspectiva do Pirro sobre Roma. Hum. Ele vê que são pessoas realmente de honra e que a briga vai ser de gentleman para gentleman, no sentido bélico da coisa. Então, depois dessa conversa e com o retorno de Fabricius para Roma, Pirro decide mandar o exército dele para a região de Capua para conquistar a cidade de Nápoles. Quer dizer, primeiro conquistar a cidade de Capua, mas ela estava muito bem defendida e ele só de ver Sim. as muralhas e os pelotões lá desiste. E tenta ir para Nápoles, E mesma coisa, Nápoles de novo. e chega até a dar uma olhada para Roma diretamente, mas E se a não, gente for direto pra lá? mas depois da invasão de Breno, Roma estava 3 vezes mais protegida do que antes. Hum, Então, construíram vários outros sistemas defensivos e aumentaram bastante as muralhas, tanto da cidade como da cidadela. Então, só com uma olhada, o Pirro já desiste é e melhor não. volta todo o exército lá para a cidade de Tarento. Fez um tour pela Itália, e depois voltou. Não dá pra atacar em lugar nenhum. Exato. Então descobriu que além de gentleman, eles também estavam preparados para qualquer tipo de invasão assim, espontânea, Anos e vamos anos de dizer. guerra, viu? Ele chegou pensando que ia ser conquistador da selva e se, Né? se deparou com uma civilização extremamente desenvolvida. E aí ele muda a estratégia. Então, em vez de tentar atacar e ir direto e reto, ele volta para Tarento, mas no caminho começa a conversar com algumas pessoas refugiadas ali das cidades conquistadas por Roma e começa a Hum, fazer alianças com alguns latinos que tinham fugido e principalmente com alguns samnitas que não tinham fugido de Roma, não renderam a cidade, mas se exilaram em outras regiões. sim. Em 279, ou seja, um ano depois do primeiro conflito lá em Heracleia, ele tem um exército suficientemente grande com aliados, principalmente remanescente das tribos samnitas, para entrar em uma nova batalha com Roma. E essa é a batalha de Ascolo, que Quanto tempo tem depois você falou que foi isso daí? um ano depois. Ah, um ano depois. Um ano depois temos a segunda batalha aí contra o rei Pirro, na Magna Grécia, chamada Batalha de Ascolo. E dessa vez o exército está bem maior, em vez de 25 mil homens, os gregos têm ao redor de 38 mil, mais os aliados, mais os elefantes. E Roma tem também, óbvio, nesse ano se preparando para um inevitável segundo confronto. Juntou 40 mil soldados, mais 300 carruagens anti-elefantes que eles desenvolveram. Oh, Então, nesse ano aí, eles pensaram meteram o bastante tanque no campo de batalha. carruagens. É o tanque deles. Interessantemente aí, a estratégia dos romanos ok, tem esses elefantes, vamos construir essas carruagens, e o que eles pensaram vai te surpreender porque você já viu essa estratégia em outro lugar. Vamos ver se descobre onde. Meu Deus, vamos Eles, ver. eles construíram essas carruagens com a intenção de usar essas carruagens de maneira paralela ao redor do elefante com uma corda entre elas. Você lembra de ter Ah, tá, visto? entendi. Pra fazer ele cair. Você lembra de algum Ah, filme que usa dessa estratégia aí? tô lembrando do Senhor dos Anéis, não. Star Wars. Star Wars, exatamente. É. Os, Ficaram circulando as pernas do elefante. exato, aí, o George Lucas inspirado por essa batalha do Pirro contra os romanos em 279 a.C., hein? Olha o Pra poder da derrubar história. como é que é? Era Tripods, não. Eu não Imperial lembro o nome dos Walker, bichos em lá. inglês é Imperial Walkers, Ah, em português eu não não lembro. sei, Sei lá, não mas é lembro. exatamente a mesma estratégia. É, então. Eu Não tô é? vendo mesmo. Aí Agora, sim, hein? quem copiou de quem eu não sei, né? Porque Star Wars foi há muito, muito tempo atrás. Ninguém sabe se foi antes dos É, romanos. viu? Exatamente. Talvez os Mas também foi numa romanos. galáxia muito, muito distante, né? Mas com toda a perda de tecnologia, vai ver os romanos É. tinham acesso a alguma, alguma história aí dessa galáxia e se inspiraram neles. Exato. O ponto é que nunca saberemos quem copiou quem. É, é. Mas o Eu fato quero é que saber uma coisa, funcionou? Hã?
Não. Foda. E esse Tô de nada essa merda. adiantou sim, pô, porque provou pra eles que essa ideia não era correta. Não, próxima, É. vamos refazer isso aí. Então aí vamos entrar nos detalhes da segunda batalha. Já deu spoiler que não É, funcionou, isso daí. mas o ponto é, entraram aí em campo, esses milhares de soldados aí, os 20 elefantes ainda dos gregos intactos. E foi uma batalha também bem travada. É nessa batalha que existia uma tentativa de flanqueamento de um lado e do outro, mas não conseguiram. Porém, foi uma batalha na qual os romanos, além das carruagens, usaram de uma outra estratégia, que foi usar de aliados. Lembrando, Roma tinha conquistado várias outras regiões ali, com a condição de, pelos benefícios dos direitos romanos, mandar soldados para situações de guerra. Hum, Então, um desses soldados, um desses aliados aí, foi encarregado de atacar diretamente o acampamento dos gregos. Ou seja, tinha um pelotão romano, quer dizer, tinha um exército romano contra o exército grego aí, batalhando frente a frente, enquanto um aliado de Roma tinha feito toda uma volta lá pela retaguarda e queimou todo o exército grego, que, claro, fica nas costas do exército normalmente. Então esse foi um verdadeiro pulo do gato aí, porque o exército grego se deu conta de que estava tendo todo o seu acampamento destruído, hum, e alguns deles até tentaram sair do exército para tentar recuperar o acampamento, sim. mas não conseguiram e baixou a moral deles. Que eles Hum, sabiam que mesmo ganhando aquela batalha não tinha acampamento para voltar. sim. Então foi um embate com bem mais atrição do que o primeiro. E esse ataque aí na moral grega foi quase fulminante para os gregos, Hum, mas novamente os elefantes entraram aí no campo e os romanos tiveram uma boa ideia, pensando do ponto de vista só mecânico. Então, vamos uhum. Eu vou amarrar derrubar as o bicho, pernas do então. elefante. O Hum, que eles se esqueceram que eram elefantes de guerra, hum, e esses elefantes de guerra não atuam sozinhos, como também nos mostra o filme 300 e até mesmo O Senhor dos Anéis, no terceiro filme, se não me hum, engano. uhum, Existem soldados em cima desses elefantes, sim. com arco e flecha e lança. Então, esses soldados mataram os, vamos dizer, condutores das carruagens romanas. Sim, nossa Então, senhora. as carruagens nunca conseguiram nem se aproximar dos elefantes. Eles foram alvejados pelos soldados que estavam cavalgando o elefante. Oh, tinha que blindar antes. Exato. Eles Os esqueceram. engenheiros falharam aí. Então, é que eles pensaram no elefante, né? Eles não pensaram que Sim. estava em cima do elefante. Uhum. Aí também não dá pra culpar os caras, né? Não é que tinha muitas Ah, não, fotos e sim. vídeos É, pra pô, eles é. ficarem analisando. O VAR, pra ver, VAR da batalha anterior, pra ver se tá tudo bem. Exato. Então, pensando no elefante, eles desenvolveram, mas subestimaram aí a força dos Hum. projéteis lançados de cima do elefante. Não, mas estão precisando de um Legolas no time deles aí. Sim, sim. Então, eles falharam, pelas minhas fontes aqui, parece que falharam, mas ainda conseguiram matar pelo menos um elefante, só não sei se foi com carruagem, Hum. se foi de outra forma, mas os gregos tinham 20 e na próxima Hum. batalha eles terão 19. Pariu. Então, um Aí, de elefante um em um, sumiu. a gente chega lá. Mas eles aprenderam que essa estratégia aí de carruagem com corda não, não, Funcionava. não era melhor. Funcionou no Star Hum. Wars, mas não tinha lançadores de projéteis, só uma É, mira então. horrível do. Se for pensar em Star Wars, é bem E os pior. caras voavam, né, pô? É uma puta vantagem, não dá pra comparar. Também, né? Se mover pelo ar. É, pô. Mas tudo bem que, pensando em Star Wars, o Imperial Walker aí talvez seja a pior arma possível, né? Já concebida, porque é um negócio lento, é um negócio com Não uma. vira a cabeça, não vira Então, direito. só atira pela cabeça, É, e a então. cabeça não vira 360. Você tem que atirar ali em linha reta. Tem uma puta vulnerabilidade de ficar sustentado em 4 torres, Hum. basicamente. Como que engenheiro de guerra vai pensar que essa é uma boa arma?
Esse Confia, vai funcionar. é Melhor como no elefante mesmo. é como se o roteirista tivesse pensado como que, eu dou uma vitória para os rebeldes, como que arma eu É, então, construo para dar uma vitória criativa para os rebeldes. E precisam ganhar, pô. e talvez ele pensou: "O que aconteceu nas guerras pírricas lá mesmo em 289?" Tem os elefantes, né, velho? E se Pô, for um elefante de metal, com pernas bem é, bem mais extensas. bem longas. Mas bem, Mas sem a tromba pra bater em ninguém. sem mira nenhuma também para Sem acertar. mira nenhuma. Bom, de É todas melhor botar um formas, elefante mesmo. essa batalha aí, uma vez que os elefantes de novo entraram na luta e as 300 carruagens Hum. foram efetivamente destruídas, o exército romano não conseguiu segurar as pontas e teve que fazer outra retirada estratégica. Porém, Vai. dado que eles tinham, queimado o acampamento do exército, Acampamento, sim. e tinha sido uma batalha bem 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 travada, eles saíram com menos perdas do que da última. Hum, Nesse caso aí, os romanos perderam 6.000 homens, ou seja, 1.000 menos do que na última, sim. e mataram 3.000 soldados do exército grego, Hum, mais todo o acampamento deles, que sim. E um pela elefante. e um elefante. Bom, elefante eu não tenho certeza. Eu sei que eles tinham 20 aqui, na próxima tem 19. Talvez morreu de velho, Sim. não sei. Cansou. Não, morreu de velho, pô. Vai saber. É. Mas o ponto é que eles morreram em batalha, os soldados gregos, mas também morreram com falta de suprimentos, porque todo o equipamento tinha sido destruído. Sim, os mantimentos e tudo. Isso, exato. Então teve perdas ali no campo de batalha, mas também teve perdas por falta de recursos, dado Sim. a perda do equipamento. E aí o Pirro exclama uma frase que marca ele na história, como se tem uma coisa que, pelo menos no nicho de história, né? Eu vi em todas as fontes que todo mundo repete que o Pirro falou, é que após essa vitória, ele diz: mais uma vitória assim, estaremos devastados. E isso é É. conhecido até hoje como a vitória pírrica, que é quando você ganha Hum. perdendo. Isso Que aí. ganhar, Dando ganhou. início. Vai perder os 2 braços, 2 pernas e um olho. Mas ganhou, né? Isso que importa. Mas ganhou. Então foi nesse confronto aí na Batalha de Asculos, em 279, que essa frase foi alegadamente dita e até hoje marca isso. O legado do Pirro é basicamente isso, é dizer essa frase. Que em português eu nunca escutei, mas em inglês eu acho que sim, já vi Eu acho que eu já ouvi. algumas referências a Acho que eu já ouvi o Pedro falando isso. É bem vitória, cara dele. vitória pírrica. É. Que, na verdade, eu lembro do Pedro comentando uma outra coisa, um erro crasso, que está mais para o fim da República. Vamos chegar lá. Mas eu lembro que ele sim Uhum. falou de um outro termo aí que não é bem esse, mas é parecido. Mas enfim, a frase daí é essa, vitória pírrica, e o contexto é esse. Ganhou, mas ganhou perdendo. E a derrota aí foi tão. Bom, a vitória, digamos, né? Hum, Foi tão pírrica que o Pirro voltou para Tarento para juntar mais soldados e reorganizar. Mas durante esse período aí de reagrupar e se reorganizar, ele recebeu duas propostas de duas frentes diferentes. Primeiro, ele recebeu uma carta do lado de lá do Adriático pedindo para ele voltar para o reino de Epirus, porque o rei da Macedônia, que tinha conquistado, não, tinha revertido a conquista dele da Macedônia, tinha pegado a mulher dele, tinha acabado de morrer. Ou seja, ali abriu um vácuo para ele reconquistar a possibilidade de dominar a Macedônia. E uma segunda carta chegou simultaneamente pedindo ajuda dele para a ilha de Cilícia. E eu não sei se você tem um mapa bem da Itália aí na mente, mas tem a bota da Itália e aí tem a ilha sim, de Cilícia, que está bem ali na ponta da bota, um pouco para frente. sim. Uhum. Mas é efetivamente uma ilha. Ok. Então, uma cidade ali da ilha de Cilícia tinha pedido ajuda dele para
conter as ameaças de um grupo de mercenários lá chamado Marmetinos e dos cartagineses. E aqui, acho que é a primeira vez que eu falo de Cartago sem que seja o trailer. Deve ser, né? Acho que sim. Bom, então, vamos lá. Cilícia, essa ilha aí que era parte da Magna Grécia. Muitas cidades gregas, a maior delas e mais popular era a cidade de Siracusa, que ficava ali um pouco mais para o sul. E bom, tinha várias outras cidades ali da Magna Grécia, mas ao longo dos últimos séculos também tinha várias cidades que era do Império Cartaginês, ou da cidade de Cartago, que é basicamente uma potência imperial de comércio navegante. A origem de Cartago, isso eu posso falar mais no fim do episódio, porque vamos entrar no prelúdio aí das Guerras Púnicas. Mas já que estamos falando de Cartago, quem é Cartago? É uma cidade fundada por exploradores fenicianos, que eram povos ali do Meio Oriente, ali onde hoje é a região do Líbano, ou até mesmo das Palestinas. Os antigos filisteus, já ouviu falar essa palavra filisteus? Já. Eram desses povos aí, os fenícios. Começaram a ficar muito bons em fazer embarcações e navegar ali todo o Mediterrâneo. Uhum. E com esse advento aí de embarcações e comércio, foram fundando colônias ao longo do Mediterrâneo, tanto para leste como para oeste. E do lado oeste, em 814 antes de Cristo, fundaram a cidade de Cartago, a colônia de Cartago. Hum. E lembrando, Roma foi fundada por Rômulus em 753. Ou Uhum. seja, quase 60 anos antes de Roma foi fundada Cartago. E sempre, bom, sempre foi um polo aí para o comércio marítimo nessa região do Mediterrâneo. Então, ele ficava ali onde hoje é o país Tunísia, não sei se você tem na sua mente aí, mas é o norte africano, que está basicamente do Uhum. outro lado da Cilícia. Aí é bom olhar um mapa, viu, ouvintes? Abra um mapa aí, Google Maps ou Wikipedia e olha o mapa da Itália. Vocês vão ver lá a Bota, vão ver a ilha de Cilícia e Logo cruzando, depois. cruzando aí, se fazer uma linha reta aí para o sul da Cilícia, vai chegar, reta não, mas numa diagonal, vai chegar no norte da África, onde hoje está a Tunísia, antigamente era a cidade de Cartago. Hum. Que, bom, depois da fundação eles passaram, basicamente, estamos no ano o quê? 280, né? Os últimos 500 anos expandindo maritimamente com o comércio por causa desse corredor aí que eles tinham domínio para tudo que usava o Mediterrâneo. Então, era um verdadeiro império, tinha o norte da África, tinha várias ilhas ali para o lado leste, até chegar ali no Oriente Médio, e tinha até o sul da Espanha, o sul da região ibérica, que lógico, não chamava Espanha naquela época, Hum. mas o sul da região ibérica era dos cartagineses. Então, tudo que envolvesse ilha e tivesse muita água, naquela região ali, os cartagineses estavam envolvidos. Eles ficaram muito ricos com o comércio. E Sicília, por ser uma ilha e estar próximo deles, não era exceção. Hum. Então, Era o eles próximo alvo ali. não, já tinham, como ali Ah, já nos tinham. últimos 4 séculos, sempre foi um embate entre Cartago e os gregos, porque ambos tinham Hum. interesse naquele pedaço de terra, naquele lugar do Mediterrâneo. Então, teve outras batalhas aí que eu não vou entrar em detalhes, incluso os gregos ganharam, mas Cartago tinha algumas colônias ainda na Sicília, Sicília mesmo? É Sicília. Às vezes eu falo Cilícia e nem Sicília ou percebo. Sicília? Sicília, não é? Qual que é em inglês? Sicily. Sicília. É, Eu acho que é Sicília. Eu não sei. é a ilha de Sicília. Vamos fingir Hum. que é. Então tinha cidades da Magna Grécia, mas depois de séculos de conflito tinha cidades cartagineses também. Então o,
essa cidade aí de Siracusa mandou um pedido de ajuda para o Pirro, dada a ameaça aí dos Marmentinos, que eram mercenários da Península Itálica, eles eram lá de Capua, mas tinham formado um grupo rebelde, tinha ido ajudar o rei curiosamente, de Saracusa mesmo. Em um momento, esse Saracusa era da Magna Grécia, Hum. e teve um rei lá que decidiu que queria conquistar toda a ilha, que não ia só ficar com a cidade dele, a região ali. E ele contratou mercenários da região de Capua, lembrando Capua era conhecida por sua fartura e homens altos e fortes. Então ele contratou mercenários de lá e não conseguiu conquistar a ilha de Sicília, mas os mercenários continuaram por lá. E uma vez que ele morreu, né, que já era um rei relativamente idoso, os mercenários ficaram lá sem objetivo e sem um pagamento por um trabalho que não chegou ao fim, porque eles não conseguiram derrubar os cartagineses de toda a ilha. E Sim. aí você tem uma equação que sempre dá bom, que é Hum. mercenário sem trabalho e sem dinheiro. Boa. Então, esses mercenários tinham sido contratados por Siracusa, agora estavam olhando para trás e falando: opa, Hum. já que não tem pagamento, não tem objetivo, vamos ficar por aqui mesmo e fazer dessa cidade o nosso objetivo. E né, Siracusa pediu ajuda para o Pirro, para se livrar deles e dos cartagineses, que também estavam sempre na porta ali tentando conquistar a ilha para eles. Então, em resumo resumido, esse é Cartago, esses são os Mermentinos, e aí tá o Pirro recebendo ajuda desse lado. Lembrando, também tinha recebendo pedido de ajuda. Hum. Do outro lado do Adriático, estava recebendo pedido de ajuda da Macedônia. E Roma estava se preparando por um terceiro conflito, depois da derrota deles e vitória pírrica do Pirro. Uhum. Então eu tinha 3 frentes aí. E o que você acha que ele decidiu fazer? Ai, meu Deus. Eu não sei, tudo parece uma má ideia. Ó, chuta alguma coisa aí, só pra falar alguma coisa. Bom, vai, tentou de novo, continuar o terceiro encontro deles lá. Romanos? É, uma coisa que eu É, vi por enquanto é que a galera gosta de insistir aqui. os romanos, no caso, né? Essa é a primeira vez que estamos É, falando dos gregos. sim. Mas não, não foi essa Não? opção que ele escolheu. Ah. Pirro, nenhuma fonte minha diz isso, mas pra mim ele tinha um pouco de. Medo? Não, um pouco de TDA. Ah. Ele tinha um pouco de TDA porque lá na Ah, Grécia, enjoei daqui. lá na Grécia ele teve vários embates e sempre ficou trocando de posição e atacando o que ele via como mais oportuno, que foi Hum, exatamente o que ele fez quando foi para a Itália. Já tinha sido derrotado ali, ele viu uma oportunidade na Itália e não sabia sim, exatamente o que encontrar, mas falou oportunidade, ele pulou para lá. foi embora. E Sim. quando chegou essas 3 propostas, ele sabia que a briga seria ferrenha com os romanos, que estavam Uhum. cada vez aí mais difíceis de derrotar, né? Tanto a frase vitória pírrica. Sim. É, e ele viu uma nova oportunidade. Na Macedônia ele sabia o que esperava ele mais ou menos, porque okay, o rei morreu, mas ele sabia do tamanho da bucha. O que Sim. ele não sabia muito bem, o que tinha de real obstáculo era na região ali da Sicília, perdão. Hum. E ele pulou para lá. Essa foi a opção que ele escolheu. Ele pegou os homens dele e atravessou aí o canal para a ilha de Sicília. E a ambição dele nesse momento era não só ajudar o rei de Siracusa aí, mas potencialmente conquistar toda a ilha e depois ir para Cartago, que era o segundo maior império ali da região, depois dos 3 que eu falei lá do legado do Alexandre o Grande. Sim, Então essa era a ambição era dele. a ideia. Ser tão renomado quanto o primo,
mas conquistando aí o segundo maior império depois que ele deixou de legado. Tá meio ansioso mesmo pra conquistar alguma coisa. Ansioso e não terminando o que começa, que deixou os romanos a ver navios lá, quase que Vai lá, fica aí, literalmente. velho. Depois nós volta, falou. Estão me chamando aqui, daqui a pouco eu volto. Então, em Velho. 278, o Pirro pega os seus homens e vai para Siracusa. E lá ele Uhum. consegue efetivamente espantar os mermentinos e alguns, como que diz, holdout em português? Esses lugares protegidos pelos soldados. Acho que é um Sim, forte. sim, forte, forte. Então ele consegue efetivamente desbandar os mercenários para outro lugar ali na ilha. E consegue também conquistar alguns fortes dos cartagineses e começa um rumo dele, lembrando, ele está do lado leste da ilha, que Siracusa está aí do lado Uhum. leste. Ele começa a marchar para o oeste, com a Sim. intenção de conquistar toda a ilha. Hum. E nisso, ele começa a perder um pouco de aliados, porque eles chamaram para uma coisa, que era proteger, e ele meio que vira o jogo e fala: não, a intenção agora é expandir. Agora eu vou tomar conta de tudo. E como eu te protegi, você é obrigado a me dar recursos, a me dar dinheiro, Hum. e se não fizer isso, é, os termos não serão tão amigáveis. É basicamente esse o discurso. Então ele consegue efetivamente avançar bastante para o lado oeste com essa dinâmica, mas chega num ponto onde tinha mais pessoas frustradas com ele, porque ele tinha feito mais desses, entre aspas, aí, né, aliados na chantagem, do que ele tinha inimigos pela frente. Então chega um momento aí da projeto dele que as cidades basicamente fazem um motim e falam: não vou te mandar mais recurso Não. nenhum e dinheiro nenhum. Essa não era a ideia, essa é a sua Meu missão, Deus. você que se vira aí. Então muitos o começam a chamar de tirano e basicamente se revolta contra ele. Fala: nos arrependemos de quem chamamos para ajudar. Né? Se vira aí. Devia ter chamado os romanos pra me ajudar. Mas aquele era grego, né? E lembrando a Magna Grécia ali. Sim. Então, Uhum. tirano justamente por causa disso. Né? O tirano é aquele que toma de maneira não aceita o Uhum. poder, mas dentro da estrutura de poder. Como não, Sim. você não pode ser um tirano invadindo uma região. Aí você é um Uhum. invasor. Sim, Um é. tirano é só aquele que você aceita, mas Ele foi ali pra ajudar ele não foi e no eleito, não foi um final. descendente, ele simplesmente tomou o poder se aproveitando das Sim, circunstâncias internas. sim. Então, essa é a definição de tirano. Ele acabou sendo um ali na Magna Grécia. E, bem, quando começa a minguar pro lado dele, ele vê que não vai conseguir nem conquistar a ilha inteira, muito menos cruzar o Mediterrâneo para invadir Cartago. Ele, em seu outro momento de TDA, fala: sabe o que? Eu vou voltar para Roma. Ah, cansei de vocês, vou voltar pra Roma, vai. É, e aí ele pegou um punhado de homens, porque ele já não tinha muitos aí, e voltou para Meu Roma, e Deus do voltou para a céu. região de Torento, que é onde tinha tudo começado. E para sua surpresa, mas para surpresa de ninguém mais, Roma já tinha revertido todas as conquistas que ele tinha feito ali. Então, Saiu do bar, perdeu o lugar, não vai fazer nada. nesse meio tempo aí, ele foi para lá em 278, para Sicília, e voltou Hum. para Tarento em 275, ou seja, 3 anos. Nossa Em senhora. 3 anos, Roma já tinha desfeito tudo o que ele fez ali, garantindo o território da Magna Grécia. Pra que suas conquistas já era. O Roma, incluso, tinha até saqueado Tarento já. E falando: cadê o defensor? Não tá aqui? Que pena, né? Meu Deus. Aquela meme de choro para eles. Uma humilhação atrás de humilhação. Mas, bem, aí Pirro, óbvio, fica puto e junta os homens que conseguiu, embora muito menos do que ele tinha antes, e confronta Roma na terceira batalha, em 275, que é Hum. numa cidade que naquele momento era chamada Malevento. Pirros e o exército romano entram em confronto aí pela terceira e última vez.
E Pirro aí, já sabendo que os romanos provavelmente estavam bem mais fortes do que no último confronto, né, dado o tempo que tinha passado e Sim. o que eles tinham aprendido, ele tenta dar uma de sacana e usar da estratégia mais do que da força para pegar os romanos. Então aí, novamente, fica bem mais legal ver um vídeo do que só escutar o que eu estou dizendo aqui. Mas em resumo, ele pega o exército dele e tira um pelotão. Bom, primeiro vai para a região aí de Malevento e posiciona o acampamento oposto ao acampamento romano, não com visão, mas um pouco mais longe para evitar a surpresa que ele levou da última vez e ter o acampamento queimado. Então ele garantiu isso e teve a brilhante ideia, possivelmente inspirada pela guerra de Esparta, lá, de tirar aí na verdade inspirado mais pelos persas que pelos gregos. Mas ele tira um pelotão dele e manda eles flanquearem os romanos, Hum, atravessando uma floresta extremamente densa que os romanos jamais esperariam que ele atravessasse. Então, assim como na batalha lá, os persas, quer dizer, os gregos jamais esperavam que eles atravessassem a região montanhosa, ele tira um pelotão e fala, ó, atravessa tudo isso daqui durante a madrugada, essa floresta densa aqui, e surpreende os romanos pelo flanco no amanhecer. E efetivamente eles fizeram isso. Mandaram, quer dizer, uma boa parte do exército dele aí entra nessa larga e densa floresta de madrugada e, hum. dada a não existência de lanternas GPS, chuta o que aconteceu. Isso que eu ia falar. Vamos perder, certeza. E para surpresa de ninguém, exceto do Pirro, eles se perdem. Ai, meu Deus do céu. E, Porra, Pirro, você não dá uma dentro, cara. pois é, tem muitas boas intenções, mas a execução é sempre um pouco lamentável. Mas eles se perdem, não conseguem atacar de surpresa durante a noite ainda, que essa era a ideia, tipo, eles chegarem não no amanhecer, mas um pouco antes, Hum, e tocar as trompetas, alertando o exército principal para atacar em conjunto, que aí eles sim. têm o flanqueando e tem o exército ao mesmo tempo, então a vitória estaria quase que garantida. Mas Hum. a trompeta nunca soa, o dia amanhece e os romanos, ao olhar para o lado, vê todo um pelotão ali tentando se achar, que na luz do dia estava claro que tinha movimento ali. Sim. Então, no momento que eu suponho foi de muita vergonha para os Meu gregos, Deus. eles tentam se organizar da forma que dá. É, mas o exército romano aí já se posiciona Sim, já e, sabia que eles estavam ali. e manda a cavalaria flanquear eles e oferece alguma batalha, mas os romanos conseguem efetivamente conter essa ameaça aí. Esse Hum, pelotão que saiu é um pelotão perdido, basicamente. O exército uhum. romano derrota de forma relativamente fácil, até porque era só homens, né? Não tinha elefantes. Sim. E uma vez que eles destroem esse pelotão aí, eles olham para o Pirro diretamente e falam, ok, era essa a surpresa? Porra, Bora, é essa, cara? bora pra Estratégia guerra. foi essa? Bora pra guerra agora. E, Ai, meu Deus do e céu. Pirro aí vai com. Bom, aí tem um embate entre os exércitos principais. E aí Pirro descobre a segunda estratégia romana para derrotar os elefantes, que não tem a ver Hum, com cordas e inspirações de Star Wars, hum, mas sim com o fato de que. Lembra que eu falei dos os velitas, ou os velites, que era a infantaria ali mais leve que fazia provocação e lançava Sim, projéteis no soldado? sim, Então, sim. A primeira os, linha. os, Antes o- da primeira linha ainda. isso. Os romanos pensaram, e se a gente mandar esses soldados para, em vez de tentar amarrar as pernas do elefante, atirar flechas e lanças no elefante? E como eles são rápidos e leves, eles não mitigam um pouco a chance deles mesmos serem atingidos pelos projéteis de quem está em cima do elefante e por ser atropelado pelo elefante. Hum, Então essa foi a segunda ideia dos romanos. Vamos mandar soldados leves e rápidos para lançar projéteis no elefante hum, e com isso ver o que acontece. E o hum. que aconteceu deu bom, porque os elefantes, ao serem atingidos por lanças e projéteis,
Bom, é o elefante, né? Não tinha nenhum Hum, treinamento para sim, para ser é. resiliente. Então, os elefantes se assustaram, foram feridos e recuaram e atropelaram o próprio exército do Pirro. Assim como aconteceu com os cavalos lá no primeiro embate, os cavalos se desesperaram e retrocederam atropelando os romanos. Hum, Agora foi o inverso. Os romanos conseguiram fazer com que os elefantes se assustassem e atropelassem o próprio hum. exército grego. Aí sim. Então aí sim, Meu Deus, é só humilhação. a, estra- a estratégia fechou. Os elefantes não foram necessariamente mortos, mas mataram muito dos próprios soldados gregos. É, sim. E aí, em uma reviravolta, quem teve que fazer a retirada estratégica foi o Pirro, não foi os romanos. Então, Tudo errado, coitado. então, com isso, o Pirro perde. Bom, aí é um pouco controverso também. Eu vi algumas fontes dizendo que ele ganhou, mas perdeu, como outra vitória Hum, pírrica, porque teve que se retirar. sim. E outras que Roma efetivamente ganhou, mas na visão de Roma foi uma vitória, porque deu certo a estratégia, e o Pirro foi embora. Então, se isso não é vitória, É. não sei o que é. Mas os romanos aí sim já bem mais confiantes, melhor organizados para essa ameaça grega. E até mudaram o nome da cidade, que chamava Malevento, para Buenevento, em latim. Então essa cidade mudou de nome, Ai, Roma ganhou, e Pirro, derrotado, decide voltar para a Grécia. Ele vê que ali mas já não tá, tem mais o achei que apoio de ninguém, a briga com já Roma já não vai dar bom. finalmente desistiu. Eu tava achando É, já que ele ia querer tentar Cartago de novo, descendo lá. não, porque lá ele já não tinha aliado nenhum, pô. Ele foi efetivamente expulso de Sicília. E Roma, já com o sarrafo. Roma também, outro detalhe importante, tinha conseguido reverter a questão de aliados que ele tinha conseguido. Então, nesse momento, Roma Hum, tinha muito mais aliados que ele, e a fama que ele criou indo para Sicília e sendo um tirano lá, desfavoreceu ele. Como hum, poucas pessoas na Península Itálica queriam ajudar ele quando ele voltou. Então uhum. ele voltou com um exército menor, os romanos com uma estratégia melhor, e deu no que deu. Então, com o rabo embaixo das pernas, foi ele que pegou um barquinho e atravessou o Adriático de novo. Mas não antes de soltar outra frase famosa dele, que essa me parece muito mais algo de roteirista do que de alguém que realmente falou algo assim, mas alegadamente, ao voltar para Macedônia, ele olhou para a Península Itálica e para a ilha de Sicília e disse: que campo de batalha eu deixo para os cartagineses e para os romanos? Sendo o perfeito gancho aí para as guerras púnicas. Uhum. Era a cena pós-crédito. Exato, foi exatamente isso. Ele soltou essa frase aí e a tela ficou preta. Ai, Mas não caralho. para ele ainda. Então, só para terminar aí o arco do herói mais trágico Meu Deus, cara, tem até dó dessa disso. tragédia grega, ele voltou para Macedônia, mas não voltou para ficar de boa, não. Ele voltou com a intenção de reconquistar a Macedônia. Lembra da primeira carta lá? Deus. Ele Aham. falou: a Sicília não deu, Itália não deu, vamos tentar Macedônia de novo. Vamos ficar aqui mesmo. Não ficar, vamos conquistar aqui mesmo. É, sim, é. E aí nos próximos anos ele fugiu em 275. Foi essa batalha aí de Sim, Malevento que virou Buenevento. sim. E aí nos próximos 3 anos ele fez fuzuê ali na parte da Grécia. Incluso aqui não vou entrar em detalhes, mas o que mais me chamou a atenção é que ele tentou invadir Esparta em 273. e, é, alegadamente tinha uma boa estratégia para invadir Esparta, Ah, sempre mas, tem. mas Esparta, numa anedota curiosa, conseguiu se defender, não com toda aquela fama lá dos 300 que a gente sabe, Uhum, sim. mas com as mulheres de Esparta, Ah, que quando aí eles sim. souberam que o Pirro estava tentando invadir, eles falaram que o Pirro tinha juntado bastante homens, então a vantagem numérica dele era tipo 3-1. Hum, E os espartanos hum, falaram: não somos mais os 300 e não tem nenhum estreito aqui para aquela vantagem que hum. o Leonidas teve.
Então eles basicamente falaram para as mulheres e as crianças fugirem para uma cidade vizinha, enquanto eles iam tentar o melhor possível para conter o pirro. Mas as Sim, mulheres se recusaram e ficaram lá cravando trinchas na frente da cidade, ajudando os homens em toda a estrutura defensiva, enquanto eles efetivamente mantinham a linha de frente aí, sim. mantendo o exército do Pirro fora do perímetro da cidade. E conseguiram. Os espartanos, mesmo com a desvantagem de 3-1, conseguiram resistir tanto que Pirro, em outro momento, TDA, falou: Deus. não vai dar nada Cansei aqui. daqui. E foi para a cidade de Argos, que estava ali Se o próximo resultado não também. é rápido, parte pra próxima. Cara, é TDA total. Então foi lá, Esparta, cara, 3-1, imagina, 30 mil soldados contra 10. Senhora. e, não, e não conseguiu. Aí ele foi para Argos, que era outra grande cidade ali, e Argos, ele efetivamente conseguiu invadir a cidade, mas quando ele invadiu, os próprios cidadãos ali, não o exército, se revoltaram contra o que estava acontecendo. E também, em outro grande momento trágico, ele invadiu a cidade com uma parte do exército dele e a outra parte ficou fora dos portões, porque Hum, nem dava para todo o exército entrar na cidade. E quando os sim. próprios cidadãos se revoltaram e começaram a atacar fogo nas ruas que ele estava tentando passar e tacar Hum. projéteis nele, ele falou, ele viu que uma retirada estratégica era melhor e era melhor fazer um sítio em vez de invadir enquanto estava todo mundo bem alimentado e furioso com o que ele estava fazendo, e mandou a mensagem pro resto do exército dele sair dos portões para que ele conseguisse fazer uma saída rápida. Porque obviamente estão falando dos portões, então é uma passagem estreita, né? Um portão, pô. Sim. Uhum. Mas o mensageiro se confundiu e Ah, falou meu pro resto do Deus. exército Invade. entrar na cidade, não sair da cidade. Porra, cara. Então, a hora que o Pirro estava tentando sair da cidade, estava todo o resto do exército dele nos portões da cidade. Ele foi sanduichado pelo próprio exército. Não, Numa, morreu aí ou não? então, numa última tentativa dele de lutar através aí do que estava bloqueando o portão, eu estava lutando com um cidadão mesmo da cidade aí de Argos. Como Hum, ele estava dentro da cidade ainda, essa história é muito boa. Alegadamente, hum, tinha muitos cidadãos ali nos tetos das próprias casas, tacando sim. projéteis, pedras no exército Uhum. dele. E uma dessas cidadãs aí era a mãe do soldado que ele estava lutando para tentar sair da cidade ali. E a Sim. mãe desse soldado ficou tão puta que ela chegou mais próximo dele e atirou uma telha na cabeça dele. E ele caiu do cavalo e quando estava no chão, o filho dela decapitou ele. Finalizou. É. Meu Deus do céu, Pi. E aí o Pirro morreu em 272. Porra, Pio. Atin... 272. Rip é, Pio. Descansa, meu amigo. Vai precisar descansar na hora. atingido por uma telha na cabeça, sanduichado pelo Que próprio pariu, exército, viu? decapitado no chão. Porra, É, mano, que vida, hein? Só humilhação. tá Caraca. uma das minhas fontes fala, ele provavelmente foi o general com mais batalhas e, entre aspas, conquistas, mas com menos legado de todos os generais Sim, nossa, daquela velho. época. Era muita pressão ser primo do Alexandre. Foi o cara que mais fez e nada fez ao mesmo tempo. É, exato. Ele brigou na Grécia, brigou na Sicília, brigou na Itália Sim. e no final Aí, mano, morreu por telha. um pouquinho de tudo, tudo de forma medíocre, olha que beleza. É o que eu digo, é o famoso TDA, não se Ah, concentrou em nada. 100%. Absolutamente nada. É, se, Porra, se- cara. se ele tivesse um propósito Parabéns, e só um parabéns. propósito, né, e tivesse tido a paciência de pensar e preparar, muitos dizem que ele poderia efetivamente ter conquistado a Itália e a Sicília, Hum, mas não, tivesse feito direito. com paciência, com Sim. planejamento, né, mas ele ficava Uhum. pulando de galho em galho sempre na oportunidade em vez na probabilidade de dar certo. Sim. E aí deu no que deu. Grande,
Grande herói. né. Mas bem, pelo menos ele tem uma frase aí que até hoje o legado dele é essa frase de vitória pírrica. História Pírricas. Que ótimo É, lugar, hein? é. O seu legado é a vitória que tem mais gosto de derrota que de vitória. Isso aí. Ganhar perdendo. Esse é o seu legado. Isso aí. Esse é um verdadeiro descendente de Alexandre o Grande. Nossa, pensar que o primo era Alexandre, tá vendo? É daí que vem esse negócio. Seu primo tá nos Estados Unidos, seu primo tá não sei aonde, seu primo se formou não sei o quê. É. E você aí, Aí o que acontece, né? sendo um pirro da vida. E bem, Pariu. esse é o fim da trajetória aí do pirro. E enquanto isso, na Península Itálica, Roma, obviamente, depois de ter afugentado aí o rei, Retomou o controle de tudo retomou o e já controle era. de toda a Magna Grécia, tirando a ilha Sim, de Sicília ali, que sim. ainda tinha um embate de Siracusa, que era muito grande, e de Cartago. Mas efetivamente em 275, mais ou menos, até 270, que claro, Roma, com aquela estratégia sempre de fazer sítio na cidade e dar as duas Hum. opções para eles. Aí bem pulverizado em vez de consolidado. Sim. E nesse caminhar de tartaruga aí, Roma efetivamente conquistou toda a Península Itálica, alguns anos depois da fuga do rei Pirro. Sim. Então aí sim termina a conquista da Península Itálica pelos romanos. Lembrando, em 392 era só a cidadela de Roma, não tinha mais nem a cidade, porque os gauleses tinham queimado tudo. Sim. E basicamente 100 anos depois, em 275, Dona de tudo. dona de toda a Península Itálica, Ai, sim. lutando contra Porra. samnitas, etruscos, os gregos. Ressurgiu das cinzas aí. Tá de Foi, parabéns. foi de uma cidadela para toda uma região ali, De uma toda a cidadela pra uma bota. nação quase. Tem uma nação mesmo, uma Aham. nação Não, romana. tá que Então, pariu. foi Parabéns, mano. do 1 para 100. Nossa senhora. E agora, claro, já sabendo que a estratégia manipular era melhor do que a grega, e como Hum. combater elefante caso algum outro Não, aparecesse. né, eles foram melhorando Sim, as coisas. Isso aí, ó, vivendo e aprendendo, tá vendo? Tão pronto pra tudo. isso aí. Então, Roma aí, de 1 a 100, sarrafo nos gregos, e agora esperando o novo inimigo. É, pô, logo, logo surge, sem sombra de dúvidas. E esse logo, na Isso quando verdade. não brigam entre eles. Então, não, entre eles ainda não. Então, esse logo aí É, do novo inimigo é como vamos terminar essa segunda parte do episódio agora. Porque eu disse sim. as guerras pírricas e agora o prelúdio das guerras púnicas. Uhum. Então, Roma Então, o estava próximo aí, passo vai ser Guerras Púnicas. sim, mas antes de chegar lá, vamos só entender o porquê que aconteceu as guerras púnicas. Qual que foi o contexto para começar primeiro? Aí no próximo episódio já começamos com a primeira batalha da Primeira Guerra, não precisa fazer Boa. todo o contexto. Sim, Até porque beleza. o contexto tá muito interligado ao que a gente acabou de falar, então vamos aproveitar a memória fresca de todo mundo aí Uhum. e só detalhar aí o que levou à Primeira Guerra Púnica. Ok. Então vamos lá. Península Itálica, toda de Roma agora, só Uhum. tinha sobrado a Sicília ali, que não era de genuíno interesse dos romanos, porque duas coisas. Eles já estavam meio cansados de tantas batalhas nos últimos 100 anos aí. Então, entrar em guerra contra as cidades que ainda estavam lá na Sicília, da Magna Grécia, e dos cartagineses era chamar Uhum. para briga, mais do que se defender ou mais do que Hum. conquistar algo estritamente necessário. Não tinha porquê. Exato, não tinha por que ser proativo. Sim. E o segundo é que era uma ilha, e não sei se deu para perceber, mas em todos esses embates de Roma aí não teve nada aquático até o Nenhum foi momento. no mar, é. Então Roma não era conhecida pelo seu poderio naval. E E levando em conta que o pessoal de Cartagena já era, isso, o mar fazia parte da vida deles já, sim, então, era o povo do mar, dos mares no caso. sim.
Eles eram conhecidos por isso, há 400 anos. Então, É. tinha esse detalhe. Então, Roma estava bem, em termos técnicos, de boas em relação Hum. à ilha de Sicília e a embate com Cartago. Incluso, existem aí anedotas de que quando Roma foi para Tarento lutar contra o primeiro embate aí com o rei Pirro, Cartago cedeu alguma das suas frotas marítimas para Roma. Ou seja, teve uma parceria entre Cartago e Roma, Hum. porque, lembrando, Cartago também queria a Sicília, Sim. e Roma estava como inimigo do meu inimigo. Se Roma estava contra Uhum. Pirro e eles eram inimigos do Pirro, ajuda Roma a dar um sarrafo nele. Que, Boa. claro, não foi o caso nessa primeira batalha, mas teve Hum. uma breve parceria entre as duas potências. Uhum. Entendi, Então, entendi. esse era o status quo ali nos anos 280, mais ou menos. Cada um para o seu lado, Cartago ali ainda brigando com o reino de Siracusa, mas coisas ali de séculos, nada super divisor de águas. Sim. O que fez a água começar a se dividir aí foram os Marmentinos. Lembra deles? Marmentinos? É, os Não. Marmentinos eram os mercenários que o rei de Siracusa tinha contratado lá de Capua Tá. para combater os cartagineses e conquistar toda a ilha para ele, mas não deu Uhum. certo. Sim. Aí os Eles Marmentinos, ficaram sem, os sem Marmentinos, trabalho, sem, e sem dinheiro. sem dinheiro, é. Então, em 288, Uhum. os Marmentinos decidiram visitar a cidade de Messana, fica ali perto de Siracusa, um pouco para o norte, pedindo abrigo. Basicamente falaram, ó, estamos aqui, não deu certo, somos homens viris, fortes, podemos ajudar vocês aqui na expansão e proteção da cidade. Podemos ficar aqui? Qual Messana disse, claro, homens Fica em casa. fortes, aqui, desde que vocês não façam muita ruaça, né, pode ficar. E imediatamente os marmentinos fizeram ruaça. Eles mataram Imaginei. todos os homens da cidade de Messana, Aí, boa. se abdicando não, se apoderando das suas casas, recursos e famílias. As mulheres e crianças, eles não mataram, basicamente ficaram como os novos pais das famílias de lá. Como seu, É, bom. você lembra do seu marido? Não existe mais, agora sou eu. Agora sou eu. Lembra do seu pai? Agora sou eu. No momento Among Us, os marmentinos tomaram conta da cidade de Messana e ficaram bem de boa lá. Era uma cidade rica, com muitos recursos. E, claro, isso, o rei de Siracusa já tinha morrido nesse momento, mas com o passar dos anos aí, o ressentimento de que eles tinham feito foi aumentando. E em 264, 20 anos depois, a resistência de Siracusa começou a aumentar. Eles conseguiram reformar o exército ali, ter mais aliados, e tinha suficiente homens para ameaçar e recuperar a cidade de Messana, ameaçar os marmentinos e recuperar a cidade de Messana. Então esse é o ano, 264. Eles passaram quase 2 décadas ali bem de boas, mas eventualmente, como já era sabido, né, eles não iam ficar tão de boas ali, dado a consolidação de uma resistência. E tiveram duas ideias, na verdade uma ideia dividida em duas. Hum. Essa ideia foi: Siracusa quer conquistar aqui, e como eles têm mais homens e agora suficientemente recursos, só nós mercenários não conseguiremos dar conta de derrotá-los. Então, para evitar a derrota, vamos chamar inimigo do inimigo. Siracusa, lembrando, Uhum. era Magna Grécia. Sim. E quem queria a ilha de Sicília ali eram os Os cartagineses. Cartagos, sim. Então, os marmentinos pediram ajuda pros cartagineses para lutar contra o povo de Siracusa. Hum. Eles mandaram uma carta e falaram: ó,
Iremos defender nosso território, sabemos do interesse de vocês aqui na ilha. Se vocês nos ajudarem, ajudamos vocês com a expansão aqui de algo que, por direito, sempre deveria ter sido de vocês. Como algo nessas linhas aí. Bem chupa-meia. Uhum. E os cartagineses aceitaram. Eles foram efetivamente para a ilha, lembrando, Cartago tinha que cruzar o Mediterrâneo, mas ajudaram os mermentinos e, uma vez mitigada a ameaça aí do povo de Siracusa, eles decidiram que, na verdade, quem devia ficar com o lugar ali eram eles, não eram os marmentinos. Então, os marmentinos aí, a hora que viu que o império que eles tinham chamado Pagedô decidiu atuar como um império, em vez de só uma ajuda pontual, apelaram para a origem deles e pensaram, bom, se com Siracusa não dá para bater e Cartago está pensando que isso, como a gente falou, é deles, quem pode nos ajudar aqui? Chuta para quem eles mandaram uma carta pedindo ajuda. Meu Deus, lá vai Roma se meter de novo. Exato, mandaram uma cartinha para Roma falando, ó, nós somos da região de Capa, ou seja, somos italianos, estamos sendo oprimidos aqui por esse povo da Magna Grécia e agora pelo povo cartaginês que quer dominar um território que, por direito, lógico que eu estou parafraseando aqui, né? Uhum. Por direito deveria ser dos italianos e não desses estrangeiros. Sim. Então mandaram depois de pedir ajuda para Cartago, mandaram pedir ajuda para Roma. Esses são os verdadeiros mercenários vira-casaca. Uhum. Mas quando essa carta chegou, Roma entrou num certo dilema. Porque aqui, ó, lembrando o timeline. 288 eles chegaram lá na cidade de Messana. E só em 264 que eles foram pedir ajuda para Cartago. Então ficaram meio de boa ali por muito tempo. Sim. E nesse meio tempo, Roma tinha terminado de conquistar toda a península ali. E em uma dessas conquistas teve um caos em 271, ou seja, menos de 10 anos antes de receber esse pedido de ajuda, de que uma das cidades, justo na ponta da bota ali, lembrando, Sicília é uma ilha, de um lado da ilha Logo. tá Messana, como que está no litoral. Uhum. Do Sim. outro lado, mas já na Península Itálica, estava uma cidade chamada Régio, cidade de Régio, Uhum. que alguns soldados aliados, não eram romanos, decidiram capturar para eles mesmos. Como eles já eram da região ali, decidiram que agora que já não tinha o embate da Magna Grécia, que era a chance deles de, como aliados de Roma, fazer um forte ali e serem semi-independentes de Roma. Como é aliado, mas vai ser a cidade independente de Régio, não vai ser a cidade da República Romana de Régio. Uhum. Isso foi em 271. E Roma, muito clementemente, viu nesse ato uma injúria, um desrespeito às ordens de Roma. E como lembramos, né, do caso lá do Manlius e da birra contra os samnitas, Roma não lida muito bem com esse tipo de rebeldia. Sim. Então, em 270, Roma mandou um pequeno pelotão de soldados e arrastou esses rebeldes aí para o centro de Roma e decapitou Uhum. todos em público. Aí, um Dando, exemplo. falando, ó, se vocês querem se rebelar e tomar uma cidade para vocês, mesmo Roma dizendo não faça isso, está aqui a consequência, decapitado em praça pública. Bom. Então esse evento tinha acontecido em 271, e Roma executou eles em Uhum. 270. Em 264, ou seja, 6 anos depois, chegou esse pedido de ajuda de mercenários de uma cidade que eles tinham sequestrado. Então Roma aí teve um debate interno e, surpreendentemente, o Appius Claudius ainda estava vivo nesse momento. Tá, porra. Pois é, ele estava cego. Ele ficou conhecido como Appius Claudius the Blind. E tá tão velho que estava cego já, né? Catarata full. É, pariu, velho. Mas ele teve tomou um lado aí, enquanto que do outro lado, que eu falei que era um dilema, né? Então tem que ter dois lados. E do outro lado estava um descendente do Fabius Maximus. Lembra do Fabius Maximus? O Uhum. general que
o filho do general que, quer dizer, o filho, era o filho mesmo, que tinha, nessa primeira birra aí, foi quem ganhou a batalha lá e o Papyrus foi tentar executar ele, fugiram para Roma. Sim, sim. É esse cara aí, o que depois também foi essencial na vitória lá da Terceira Guerra, que com Uhum, o Dícios se abraçaram em vez de, diferente dos Cláudios, cuspir na sim. cara porque era plebeu. Uhum, Então, de um lado estava a família dos Fábios e do outro lado estava a família dos Cláudios. hum, Os Cláudios tinham bastante terras no sul da Itália e viram que a desculpa para conseguir uma presença maior ali, para conseguir presença na Sicília, era boa. hum. Eles alegaram que tudo bem que tinha um mar ali entre eles, mas era pouca, a distância era pouca, e efetivamente é pouca. Se colocar no Google Maps, você vê que é tipo 10 quilômetros só a travessia. É, Dá pra ir a nado. acho que dá. Não cheguei a googlear isso, mas acho que dá. E ele disse que se Cartago continuasse a dominar ali a região, de que era Cartago quem ia começar a ameaçar os romanos. Hum, Porque até aquele momento Saracusa estava ali, que tinha um tratado bem especial com Roma, e por isso que não tinha sucumbido ainda. Mas os cartagineses era outra coisa, né? Eles estavam no oeste da ilha, e se eles não fossem lá ajudar os mermentinos, eles iam estar na porta de Roma. uhum, Então eu falo, isso é inevitável, então talvez melhor a gente aproveitar essa brecha e já chegar de surpresa lá, porque os cartagineses obviamente não sabiam desse pedido de ajuda para os marmentinos, que tinha acabado de ser ajudados por eles, né? hum, Ele falou, vamos pegar eles de surpresa e já começar a nossa presença ali na ilha. Enquanto que os Fábios, que tinham mais terras para o norte da Itália, disseram que isso seria um ato totalmente hipócrita, porque é o que eles tinham feito em Régio lá em 6 anos antes. hum. E que agora eles vão lá ajudar mercenários, como que, cadê a honra de Roma? Cadê as virtudes pelas quais a República cresceu e se consolidou? Hum. E no final, nem um lado nem o outro ganhou. O Ah, embate foi tão grande que o Senado decidiu colocar isso para votação do público. Colocaram lá a Assembleia do pô. Povo. Falaram, vocês romanos que decidem o que Roma deve fazer. Ser hipócrita ou ser, do outra perspectiva, né, um pouco mais estratégica e pegar um inimigo no pulo do gato, já evitando maiores problemas no futuro. E os cidadãos escolheram a opção. Ah, foram atacar, né? Senão não tem história pra contar. Não teria guerras púnicas, né? É, então. É, os romanos decidiram, bora lá. É, como eles tinham que escolher entre dois problemas: ser hipócrita ou ser possivelmente conquistado depois por Cartago. É, Então, às vezes é melhor hipocrisia, talvez seja. então eles escolheram o menor problema. É, tá exato. Melhor viver, né? É, mas assim, era uma ameaça, né? Como eu disse, Roma Ah, não, sim, é, nunca mas. agressivamente conquistou nada, foi sempre na defensiva. Uhum, Mas essa defensiva, é, digamos, teórica, né? Como, eu vou matar meu vizinho aqui porque eventualmente ele vai me matar, mesmo que não tenha hum, representado ameaça hum, nenhuma até o é. momento. Minority Report, eu tenho que evitar antes que aconteça. Exato, eu sei que nem olhou torto pra mim ainda, mas toma uma facada no pescoço aqui porque um dia você Toma vai aqui. olhar. É, eu sei que você vai, com certeza, eu sinto. Exato. E de certa forma, só pensando em termos aí um pouco mais estruturais, né? Você tem a maior potência do Mediterrâneo encostando na sua porta, enquanto você virou a maior potência da Península Itálica ali, que tá cheia dos recursos e tá cheia de bons Ó, pontos estratégicos ali para expandir o comércio. O que será que vai acontecer? Como vai dar tudo, bom, hein? é, Vai tudo, dar bom. tudo bem que não precisava ter sido nesse momento por essa razão, né? Mas Sim. é uma discussão de historiadores, né? Existem coisas inevitáveis. Hum, Quando você pega duas potências lado a lado, é. Eventualmente pode ser que. naquela época ainda, né, que Hum, não tinha ONU, não tinha arma nuclear para evitar a destruição completa, não tinha essas coisas. então. Sim. Digamos que era mais do que provável que acontecesse.
E a Assembleia Romana do povo romano possivelmente pensou nessas linhas, então decidiu ir lá ajudar os marmentinos. Ajudar os mercenários. Ajudar os mercenários que Roubaram as famílias. não muito diferente das. Como que era a cidade lá do. No começo, né? Foi o. Sabrinas? Como que era? Eu não lembro da cidade, eu não lembro que eles invadiram também, mataram todo mundo, pegaram as mulheres, Isso. né? Não mataram todo mundo, só chamaram pro festival, embebedaram todo mundo e pegaram Levaram as as. mulheres, verdade. Isso. Pode crer. É, Pelo menos não matou, né? Sabinas, Falar. essa é a palavra, Sabinas. O Sabinas. sequestro das Sabinas. Sabinas, isso daí. Então Roma já tinha um pé aí no ok. Não concordamos quando é feito dentro de casa, mas quando tá fora de casa, dá uma colher de Era chá, meu né? ainda, tá Dá de uma boa. colher de chá. Ai, Deus. Mas enfim, Roma aceitou então o pedido dos marmentinos e mandou um esquadrão para lá. Sim. E para surpresa geral de todos, Cartago efetivamente não estava esperando que os romanos chegassem. E Hum, quando o general que estava lá viu o que estava acontecendo, ele, sem saber o que fazer, preferiu evitar um confronto direto com Roma, porque, lembrando, sim. eles sabiam que era a maior potência ali na região, Uhum. e deixou eles chegarem. E quando viu que os marmentinos se aliaram a eles, que lembrando, eles não sabiam desse pedido, viu que as chances do esquadrão que estava ali já eram pequenas. Então o general ali voltou para Cartago para perguntar o que fazer, como não Hum, entrou num embate direto com Roma. sim. Então Roma Justo. conquistou Messana ali com os marmentinos e foi o primeiro, vamos pensar em Roma na cor vermelha. Foi o Hum, primeiro ponto vermelho na ilha de Sicília ali. tem. Então ali Roma já foi sua primeira conquista Sim. Botou a pós-território bandeirinha península. ali. Já atravessou o mar já. Já, agora é expansão. Agora é a expansão. Então Cartago, o general de Cartago estava ali tomando essa decisão, mas quando ele chegou em Cartago, em vez de receber os generais lá com uma perspectiva de, ok, entendemos que você não esperava por isso, Roma é basicamente o império agora, temos que realmente planejar aqui como vai ser a nossa reação. A resposta que ele recebeu foi crucificação, literal e imediata. Fugiu por quê, covarde? Exato. E aqui Tá que é bom abrir um pariu. parênteses em relação a Cartago, porque como eu tinha dito antes, ele era um povo de comerciantes e navegantes. Então eles não tinham uma ferocidade assim militar como Roma. De fato, Uhum, eles não tinham nem exército próprio. Tudo que eles usavam militarmente eram contratados de outros uhum. povos. Era Cartago, acho que em linhas gerais era o povo mais capitalista que existia naquela época ali. Porque eles tinham tanto dinheiro que a estrutura política deles era basicamente. Eles tinham uma estrutura de Senado também, como não tinha rei, Sim, mas só participava do Senado quem tinha dinheiro. Era tudo na hum, base do money ali. Quanto mais dinheiro você tinha, sim. maior poder político você tinha. Mas Hum, como era tudo concentrado em comércio, quem ganhava muito dinheiro e influência investia de volta disso, no comércio, sim. não em poderio militar. Hum, Então, o equivalente ao cônsul deles, que tinha um nome lá, mas eu esqueci e não anotei. Não era o cônsul, mas o equivalente ao cônsul deles. Ele não tinha controle do exército, ele tinha controle só do Senado, hum, dos, dos ministros. sim. Quem tinha controle do exército era um profissional, sim, militar, mas ele contratava os especialistas aí, como cavalaria a Nimídia, acho que é o nome em português, que era a melhor Uhum, cavalaria ali da época, do norte da África. Contratava infantaria do sul da região ibérica ali, o que chamaríamos de sim. espanhóis hoje, e arqueiros gregos. Tipo, eles contratavam, era especialidade. Pegava o dinheiro e falava, Hum. você é bom no quê? Ok, tá contratado. Você é bom no quê? Aí sim, É, moderninho esse povo. exato. Essa é a especialização aí, ó. Bem antes de Adam Smith, eles já estavam focados na especialização da forma de trabalho. E Aí os sim. únicos que eram reais cartagineses eram esses comandantes que contratavam o braço. Uhum.
Então, eles tinham essa relação aí com o exército, e era sempre uma questão mais de proteção do que de conquista, porque, de novo, era comércio o foco, não era glória por permanecer na terra deles. Uhum. Então, eles não premiavam os soldados que tinham grandes conquistas, né, porque não eram deles, eram de outros povos. E os generais que tinham suas conquistas também não eram promovidos a cônsules, como no caso de Roma, onde eram sempre as duas coisas, né? O cônsul sempre era o general e vice-versa. Se alguém se destacasse em alguma campanha, a chance de virar cônsul, como a gente viu lá com Publius Dícios, era virtualmente certa. Também o Corvus, lembra do Corvus? Valérius Corvus? Valério, sim. Depois que ele matou o gaulês lá com o corvo no ombro, virou Uhum. cônsul aos 23 anos. Então, destaque militar era destaque político, Sim. enquanto que em Cartago Era o dinheiro. era separado. Então, eles não davam incentivo para agressão militar, nem conquistas, mas sim puniam ferozmente quem falhasse nas suas obrigações de defender Uhum. o território deles. Então, foi isso que aconteceu com o general aí da Messana, que estava ajudando lá, entre aspas, os Marmentinos, e quando os romanos chegaram, ele voltou lá para Cartago e falou: e agora? E Cartago falou: agora você vai para a cruz. O que a gente faz agora? Bom, a gente faz, não sei, mas você. Foi literalmente crucificado. A história dele Pô, acaba aí. Mas pobre alma. aí também começa as guerras púnicas, que eu comentei porque púnico? Não, né? Não, não. Então bom, púnico porque lembra que eu falei que eram os fenícios, que Hum, os Cartago é uma colônia dos antigos fenícios, e a palavra para fenício em latim era fonício, e o adjetivo era único, ou fúnico, PH. sim. Então, pela raiz latina dos fenícios, vira púnico. Tipo, quem Hum, nasce em Salvador é soteropolitano. hum. Tipo isso. Ok, Você, entendi. você nasce em Cartago, mas você é púnico. É púnico. Você é Entendi. púnico. Tá bom. Então, guerras púnicas, porque os romanos chamavam os cartagineses de púnicos. De púnicos. Embora Ok. anacronicamente estamos falando cartagineses aqui, os romanos não usavam essa palavra, eram os púnicos. Então, quando voltou o general e foi crucificado, os cartagineses, ou os púnicos, falaram: agora Roma chamou para briga, porque Hum, ninguém convidou eles, não tinha nenhum embate, eles chegaram né? lá para ajudar as pessoas que nós já estávamos ajudando. Então, aí numa revertida russa, em vez de Roma falar então é violência, foi Cartago que falou. Né? Então é violência I que vocês choose escolhem. violence. E aí começa as guerras púnicas, com Cartago preparando um dos maiores exércitos que já tinham preparado até então para expulsar Roma da ilha que eles recém tinham chegado. O que acontece a partir daí fica para o próximo episódio. Oh, aí sim, isso aqui é final de episódio. É, Esse é o final de como, episódio de série. Eles querem como, guerra, então eles terão guerra. como disse o Pirro, que campo de batalha eu deixo para os cartagineses e os romanos. Ai, Pives, nunca vou te esquecer, cara. O Pirro é um bom consolo para quem tem muitas ambições e poucas Pariu. conquistas. Então, podia ser pior, tá vendo? Então, chegamos Bom, já no momento divisor de águas, e bota água nisso, uhum, onde o maior literal, império, tem água no meio. o maior império terrestre ali da Península Itálica, vai começar o confronto aí com o maior império marítimo do Mediterrâneo. Aí sim, ó. Uhum. Porra. Começa, começa a Guerra Infinita. Guerra Infinita. Estamos no ano 264, lembrando. 264. Ok. Uhum. 264. E se eu não estou enganado,
A última são 3 guerras púnicas, né? 1, 2, 3. Se eu não me engano, a terceira termina só em 198. Então, tem Nossa, meio século de guerra aí pela frente. Preparem-se. puta que pariu. 3 guerras de novo? Caramba, 3 esse povo guerras. gosta de ficar. Cara, é que a gente lembra quando a gente falou no VB retórica, que quando você divide em 3, você gera uma expectativa narrativa melhor? Começo, meio e fim, cara. Aí, ó. 1, É, 2, 3. justo, exato. Isso aí, ó. Aí, perfeito. Então, próximo capítulo, Bom, Primeira Guerra Púnica. Começa a Batalha dos Titãs. aí sim, cara, vamos ver. Vai demorar muito pra chegar no endgame? No ultimato? Veremos, sem spoilers por enquanto. Veremos. Mas Vamos lá. começa a Guerra Infinita. Tá bom. Tô ansioso para nossas próximas aventuras. E novos heróis. Que dessa vez não teve muitos heróis. Não sei se você notou, mas teve Não, quase o muito pelo anti-herói aí que é o contrário. Pirro. Exato. Mas as guerras púnicas são marcadas por grandes generais. Generais, ok. Bom, então é isso, pessoal. Nos vemos aí no próximo, continuando a nossa saga. E como sempre, né? As referências estão aí, todos os links, que nem o César falou, é importante ver Os os vídeos, principalmente para essa parte das batalhas aqui. Então, confiram. Isso aí. E até a próxima. Yeah.